Capítulo 297, Crescente Hostilidade 2. Miridistar bateu com o punho no braço da cadeira. Bem. Se eles querem guerra, então é guerra. Chega de sutileza e esquemas. Vou fazer todos os preparativos necessários para deter e colocar em quarentena todo o pessoal da academia até que os traidores sejam encontrados. Isso terá consequências terríveis para a reputação da academia e para os estudantes. Linjus gaguejou em perplexidade. As aulas serão suspensas, os exames atrasados. Sem mencionar que ainda precisamos nos preparar para o ataque de Balcor. Não é tão terrível quanto mais estudantes mortos, Linjus. A marquesa havia entendido as preocupações dele, mas podia ver o quadro geral. Uma reputação pode ser reconstruída, o mesmo se aplica a uma academia. Os mortos, porém, não têm esse luxo. Não quero mais estudantes ameaçados por peças políticas, nem o Grifão Branco sofrerá sabotagem como no ano passado. Livre-se de alguns dos membros mais inúteis da sua equipe. Vou substituí-los por policiais, alguns disfarçados, outros não. Temos uma vantagem que nosso oponente carece. Somos nós que fazemos as regras deste jogo. Linjus abriu o portal de seu escritório, permitindo a marquesa ir direto para sua mansão. Deuses, eu odeio como ela está certa. Linjus segurou a cabeça entre as mãos em desespero. Todas as suas esperanças, seus ideais estavam se destruindo um após o outro contra a dureza da realidade. Neste ponto, não posso confiar em ninguém. Nem mesmo o meu círculo interno. Estou completamente sozinho, cercado de inimigos. Ele bateu a cabeça contra a mesa, percebendo quão desonesto era o coração humano. Neste ponto, não podemos confiar em ninguém. Nem mesmo os professores. Estamos cercados por inimigos. Solos pensou com um suspiro. Sim. O mesmo de antes. Sem novidades. Lita encolheu os ombros. O truque é manter os olhos bem abertos e as nádegas bem fechadas, para que ninguém nos coma por trás. Lit decolou, voando na velocidade do pescoço em direção ao salão de treinamento Mago Cavaleiro. Como Vanemid deu aos alunos uma única tentativa de ligação, a aula de mestre de forja terminou antes que o gongo ressoasse. Enquanto ela explicava aos que haviam falhado, os outros estavam livres para sair. Graças ao mapa em Soluspedia, Lit sempre soube o caminho mais curto para o seu destino, enquanto seus sentidos lhe permitiam evitar colisões no ar com outros estudantes. Quando Fria e Glória saíram do corredor, eles estavam no meio de uma animada conversa sobre alguma técnica que haviam praticado recentemente. Seus rostos estavam encharcados de suor, que esfregaram como uma toalha em volta do pescoço. Todos os alunos tinham um olhar exausto. A maioria tinha hematomas visíveis na pele exposta, principalmente nos braços. As especializações em combate exigiam tanto física quanto mentalmente, muitas vezes envolvendo ser atingido com o menor erro. Olá meninas. Lit se baseou em olhares de ódio. A maioria dos meninos odiava suas entranhas desde o 4º ano. Apesar de ser 3 anos mais novo que eles, com seu 1,66 metros, já era mais alto e com um físico melhor que eles. Em Mogar, os jovens se desenvolveram principalmente durante o 13º ano. Depois disso, pode haver pequenos ajustes até o 16º. Foi o limite após o qual o corpo parou de crescer. Todos eles esperavam se tornar tropas de elite, apesar de alto, não era necessário, com certeza ajudou. Eles só podiam invejar o tipo de monstro em que Lit se tornaria. Oi, Lit. Glória ficou agradavelmente surpreendida. Geralmente, no relacionamento deles, cabia a ela tomar a iniciativa. Se você me der 1 hora para recuperar o fôlego, podemos treinar juntos com a espada antes do jantar. Ela sabia que Lit era viciado em trabalho. Glória assumiu que, depois de sua briga com a Wyvern, ele estava ansioso para aceitar sua oferta de treiná-lo. Para quem você me leva? Algum maníaco de batalha. Obrigado, mas não, obrigado. Eu tive o suficiente por hoje. Eu estava pensando mais em aproveitar a falta de dever de casa para levá-la para jantar. Revigorado ou não, Lit sentiu a necessidade de descansar.
Flora era a única pessoa ao lado de Solos com quem ele conseguia baixar a guarda. Ele queria sair da academia para relaxar e conversar livremente. Lee também usou a assembleia para que Solos vasculhasse os estudantes em busca de itens misteriosos. Ele suspeitava que havia mais envolvimento com o envenenamento que Linjus não havia conseguido apagar. Ele estava certo. Solos viu mais 4. Realmente? Quero dizer, claro. Ela respondeu com um sorriso deslumbrante de orelha a orelha. Eu ainda preciso de 1 hora para me apresentar. Flora se baseou em olhares odiosos. A maioria das meninas do 5º ano odiava suas entranhas. Como uma garota tão simples conseguiu namorar uma pessoa que usava alfinetes era um mistério para eles. Da experiência de namoro de Lee na Terra, 1 hora foi uma estimativa otimista para uma data improvisada. Certo. Enquanto isso, vou visitar Uriel. Me ligue quando estiver pronta. Não há pressa. Ele enxugou uma gota de suor que escorria pela bochecha dela com o polegar. Todos os hematomas em seu corpo sararam, seus músculos e articulações pararam de doer. Em vez de se cansar por causa do feitiço, Flora sentiu seu cansaço desaparecer. Como você fez isso? Ela ficou impressionada. Lee não usou nenhum sinal ou palavras mágicas. Estamos dentro de uma das grandes academias, então eu vou com magia. Ele encolheu os ombros. E quanto a mim? Fria não perdeu como a respiração de Flora voltou ao normal ou que ela parou de suar. Desculpe, 3 é uma multidão. Arranja um namorado. Ele disse decolando antes que ela pudesse lhe dar o dedo. Eu quis dizer a cura, cuzão. Ela gritou, embora Lee já estivesse longe demais. E Uriel ficou agradavelmente surpreso ao ver Lee também. Era raro dele procurar o conselho ou a ajuda de Uriel, o que o deixava feliz em obedecer. Após a briga com Gadorf, Lee entendeu que precisava entender melhor o poder das matrizes. Como ele ainda estava preso ao hexagrama de Silverwing, Lee decidiu que era hora de pedir a opinião de um especialista. Você pode verificar se isso é uma matriz? Lee perguntou depois de materializar um pequeno hexagrama dourado entre as mãos. É improvável. O feitiço de detecção de matriz de Uriel implorou para diferir. Eu estou me corrigindo. Essa é uma matriz e é impossível. O que é uma matriz impossível? Perguntou Lee. Matrizes são feitiços que requerem um longo tempo de lançamento e que podem ser colocadas em um local específico por um tempo. Este desafia todos os itens acima. Ele desaparece assim que você para de gastar mana e aparece relativamente rápido. Uriel explicou. Existem várias gravações de matrizes impossíveis como esta, todas deixadas pelos magos anteriores. Eles são usados apenas como material de treinamento para fundição múltipla. Eles não têm uso prático e são considerados nada mais que truques de mágica. Como assim? Porque eles vêm sem explicação, sem sinais de mão, nem palavras mágicas. Mesmo que tenham um efeito decente, eles só podem ser usados com a primeira mágica. Para transformá-los em matrizes reais, seria necessário estudar suas propriedades e, em seguida, encontrar sinais e palavras correspondentes. É muito mais fácil criar um novo a partir do zero. Além disso, que uso poderia ter uma matriz que requer constantes cânticos e gastos de mana? O mago não conseguia nem se mover, sendo forçado a se tornar um alvo fácil. Talvez. Talvez não. Lee ponderou. Capítulo 298, Descobertas 1. Você pode me ajudar a descobrir o que o hexagrama de Silverwing faz? Perguntou Lee. Claro, sem problemas. Uriel ficou feliz por finalmente poder retribuir ao amigo toda a ajuda que recebeu no passado, mesmo que fosse por uma tarefa tola. Eu também gostaria de ver as matrizes impossíveis que você mencionou anteriormente. Lee tinha certeza de ter atingido uma mina de ouro. Ter matrizes verdadeiras em seu arsenal era uma oportunidade que ele não podia perder. Lee manteve o hexagrama ativo, possibilitando ao Uriel realizar uma série de experimentos e feitiços para determinar as propriedades da nova matriz. Enquanto Uriel a estudava de fora, Lee podia perceber de dentro as mudanças no fluxo de mana que cada teste produzia.
Depois de um tempo, eles compararam notas sobre suas descobertas iniciais. Eles ainda estavam discutindo os detalhes quando Lita recebeu a ligação de Gloria. GH, eu gostaria de saber quanto tempo se passou. Eu tenho que me fazer um maldito relógio ou algo assim. 13 anos após seu terceiro nascimento, Lita ainda não conseguia ver as horas sem olhar para o sol. Isso o frustrou além da razão. Quando ele foi buscá-la, Gloria estava vestindo seu uniforme, assim como ele. Ela usava os longos cabelos negros da cintura para baixo. Seus cabelos ondulados refletiam a luz da academia, dando-lhes uma aparência sedosa. Gloria emanou um perfume delicado e floral que Lita achou surpreendentemente relaxante. Mesmo antes de obter um olfato aprimorado, Lita sempre achou os perfumes muito fortes. Seu doce aroma era nauseante para ele, assim como um homem usando muita colonia. Ela usava pouca maquiagem. Apenas o suficiente para fazer suas feições parecerem mais delicadas e seus olhos maiores. Seus lábios brilhavam sob o efeito do brilho labial. Como estou? Ela perguntou com um olhar expectante. Você está linda. Lita respondeu honestamente. Lita levou para a cidade Lago de Vinha, que ele havia visitado durante as visitas domiciliares do quarto ano. Com seus muitos canais e barcos pequenos, era o lugar mais romântico que ele conhecia. Isso o lembrou da cidade italiana de Veneza, que ele havia visto em muitos filmes na Terra. Além disso, estava localizado bem longe da academia, então as chances de encontrar alguém que eles conheciam eram muito baixas. Lita queria um pouco de paz e sossego. Eles escolheram um restaurante com mesas externas para apreciar a paisagem. Ainda no início da primavera, o ar estava um pouco frio. Gloria precisou apenas de um aceno da mão para aquecer o ar ao redor deles e fazer com que o calor não fosse dispersado. Lita cuidou das luzes, convocando pequenas luas prateadas ao seu redor. O pobre garçom designado a eles ficou tão pasmo com seus uniformes e demonstração de poder que demorou um pouco para conseguir pedir comida. Não para reclamar, mas isso não é como você. Me levando para fora da academia, em uma cidade romântica, em vez de pedir comida na cantina e comer em um dos nossos quartos. O que há de errado? Ela perguntou estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dele. Eu sou realmente tão dispendioso. Pensou Lita. O silêncio de Solos falou muito sobre o assunto. Eu odeio ser o portador de más notícias, mas há algo que você precisa saber. Lita contou a ela a hostilidade que ele havia percebido por Van Emery e pelos outros estudantes. Não é coincidência, todos eles usam acessórios que me dão uma vibe ruim. Eles usam itens iguais. Como ninguém os notou antes. Ela ficou surpresa, foi um movimento idiota do lado deles. Isso os tornou reconhecíveis. Não corresponde, mas tenho certeza de que eles têm as mesmas propriedades. Eu quero que você seja cautelosa com todos eles. Lita deu a ela os nomes e uma descrição física daqueles que ele havia identificado. Então, como você sabe que eles estão ligados? Ela perguntou. Eu só sei. Esse é outro dos seus segredos, como suas habilidades físicas e seu irmão misterioso. Lita apenas assentiu. Ok, eu acredito em você. Ela respondeu com um sorriso radiante. Esta é realmente uma boa notícia. Como assim? Lita ficou surpreso com sua reação positiva. Ele esperava que ela duvidasse de suas palavras. Gloria estava ciente de como Lita era paranoico e ele não lhe ofereceu nenhuma prova além de um mau sentimento indefinido. Mesmo que ela acreditasse nele, ele temia que a nova ameaça iminente estragasse o clima. Porque, pelo menos agora, sabemos de quem é preciso chutar. Não era nenhum mistério que houvesse traidores na academia, nem que alguns dos alunos estivessem envolvidos no envenenamento. É a primeira pista que conseguimos. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar comigo. A resposta dela quase o fez se sentir culpado por esconder tantas coisas dela. Além de Solos, ela era a pessoa que mais confiava nele, não importando quantas sombras Lita deixasse entre elas. Ela foi a primeira garota em Mogar que o presenteou com um toque gentil e um abraço caloroso.
Mesmo quando ele quase se perdeu após a falsa morte de protetor, Gloria nunca saiu do seu lado. Lid suspirou, finalmente pronto para admitir consigo mesmo que ele se importava com ela. Com o tempo, Gloria se tornou sua casa longe de casa. Alguém para quem voltar, sem se preocupar em como agir ou o que dizer. Ele poderia ser apenas ele mesmo. Gloria riu, fechando com a mão a boca de Lid, que permaneceu aberta desde a sua resposta. Não, obrigado por acreditar em mim. Agora que falei em voz alta, percebo como essa história parece insana. Lid sentiu uma pontada no coração, mas foi agradável. Eu acreditaria em você, mesmo que você me dissesse que algum monstro a sequestrou da noite para o dia. Caso contrário, para que servem as namoradas? Ela segurou a mão dele com força. Eu estava pensando que poderíamos usar esse conhecimento para desencadear minha mãe contra eles. Duvido que ela agisse apenas porque tem um mau pressentimento. Lid suspirou. É verdade, mas minha mãe é ainda mais paranoica do que você. Se eu disser a ela que o sentimento ruim é meu e que essas pessoas agiram de maneira suspeita, ela virá correndo. Ela é super protetora desde a sua visão. Gloria parou de repente, largando o garfo no chão. É isso aí. Sua visão acabou de ser atualizada. Eu imploro seu perdão? Lid acabara de chegar à mesma conclusão, mas estava curioso para ver até onde ela estava disposta a empurrar essa mentira. Podemos dizer que sua visão mostrou algo sobre esses itens. Será mais do que suficiente para dar à mãe tudo o que ela precisa. E se eu estiver errado e eles forem realmente inocentes? Você não se sentiria culpado por jogá-los na boca de Girne? O cuidado de Lid por seu bem-estar estava em pé de igualdade com o que ele sentia pela comida que estava comendo. Ele só queria ter certeza de que Gloria percebesse as implicações de sua ideia. Não. Ela encolheu os ombros. Eles podem fazer como eu e culpar aquelas malditas dríades por não nos dar muito o que trabalhar. Alguém está ficando esperta e manipuladora. Lid disse rindo. O que posso dizer? Entre você e a mãe, os maus hábitos se espalham. Eles passaram o resto do jantar conversando sobre suas respectivas especializações e famílias. Continua no próximo vídeo.